E como é habitual, vamos então partir para a análise e comentário aos assuntos internacionais aqui no Hora 10 da noite, hoje com o Wellington Calazans, que nos fala a partir de Estocolmo, na Suécia. Wellington, boa noite, bem-vindo à Hora 10. Boa noite, David Temudo. Boa noite aos colegas da TPA e a você assistindo à Hora 10. É sempre um prazer estar aqui. Wellington, continua a fazer caixa alta a situação no Médio Oriente envolvendo Israel e o Irão. Portanto, o Gabinete de Guerra de Israel realizou desde sábado até hoje várias reuniões. O último grande anúncio foi justamente o de regresso, reabertura das escolas e regresso às aulas e pedir para que a população retomasse a vida normal, tendo dito que o perigo já passou. Entretanto, a comunidade internacional continua apreensiva ante as várias ameaças e aquilo que se espera que possa vir a ser a resposta de Israel. Exatamente, David, porque para os iranianos, o ataque que aconteceu no fim de semana foi uma espécie de retaliação por aquilo que foi feito por Israel contra o consulado daquele país na Síria. No entanto, para Benjamin Netanyahu e o seu governo, o que houve foi um ataque direto dos iranianos contra Israel. Então, na perspectiva de o jogo, vamos chamar assim, está empatado em 1-1. Não é? Na perspectiva de Israel, Israel precisa reagir, o que iria certamente desencadear uma série de problemas que podem culminar com aquilo que sempre temos feito alerta aqui nos comentários, que é uma guerra regional, o que ninguém realmente quer que aconteça. Então, desde é um momento de muita tensão. Durante o dia de hoje, muitos órgãos de imprensa, inclusive os alternativos, divulgaram a disposição de Israel promover um revide, isso a contragosto de muitas autoridades, tanto aqui da Europa, como também o próprio presidente dos Estados Unidos, que teria dito a Benjamin Netanyahu, segundo informações que partiram de fontes da Casa Branca para a imprensa norte-americana, de que o Benjamin Netanyahu deveria celebrar a grande vitória de não ter sido atacado de uma maneira grave e que era para evitar qualquer tipo de tensão ainda maior na região, porque ele não iria apoiá-lo. Bem, aí entram outras questões que, como sabemos, existe uma eleição nos Estados Unidos da América e o apoio popular a quem apoia Israel é cada vez menor. Portanto, tanto o Donald Trump, que foi um presidente muito próximo de Israel, como agora o Joe Biden, que são os candidatos, pelo menos potencialmente são candidatos, daqui a pouco vamos falar sobre Donald Trump, eles tentam descolar a imagem deles do Benjamin Netanyahu e dos atos de Israel, especialmente o que está acontecendo na faixa de Gaza, que o mundo já reconhece como um genocídio. Então, David, a situação é tensa. Para os europeus e os norte-americanos, uma tensão regional pode ser muito ruim para a economia em função da disparada nos preços dos commodities de petróleo e derivados, e por isso existe aí uma investida muito grande de diversos líderes políticos para que Israel não amplie a tensão já existente para evitar um mal maior, não só na região, mas em âmbito mundial. Wellington, é esta a posição da comunidade internacional, portanto, esta apreensão e conselhos bastante diretos no sentido de que não se escale o conflito, portanto, pedem a Israel para que não faça uma resposta à medida sobre aquilo que aconteceu no sábado, com os Estados Unidos aparentemente mesmo a se distanciarem
desta vontade de Israel reagir. Entretanto, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o seu gabinete de guerra, que reuniu várias vezes desde sábado, vai sofrendo também a pressão da ala mais radical dos israelitas e, portanto, das chefias militares mesmo, sendo que Israel tem um governo de coligação e que os mais radicais exigem que haja um contra-ataque. Olha, David, a situação de Benjamin Netanyahu ela é bastante delicada. Inclusive, você fez uma síntese muito interessante que abre a possibilidade de ampliarmos aqui essa questão diretamente ligada ao político que lidera Israel neste momento. Observe, se ele não atender demandas internas que exigem uma contraofensiva de Israel contra os iranianos, ele perde o apoio interno e, somado a isso, existe uma oposição já muito grande, tanto do ponto de vista político, como também nas ruas. Como sabemos, vários protestos têm sido realizados pelo povo de Israel exigindo a saída de Benjamin Netanyahu. Esse é um ponto. No entanto, se ele atacar, ele atende demandas da base de apoio, reforça o desgaste interno, porque a tensão de quem fica ali exposto a um novo ataque é muito grande. Para além disso, o que você acaba de falar sobre a comunidade internacional, que recomenda que ele não ataque, porque ele irá praticamente ficar isolado do ponto de vista internacional, que já está do ponto de vista moral, mas do ponto de vista político ele ainda tem apoio, como sabemos. Então, a situação de Benjamin Netanyahu em tudo isso que está acontecendo é a mais delicada de todas, aqui entre líderes e políticos. Então, é realmente uma situação que só vamos saber se vai evoluir ou não nas próximas 24 horas, David. Wellington, Israel, portanto, também, apesar deste grande sistema de defesa caríssimo e bastante evoluído que tem, que é o Domo de Ferro, também ficou revelado aqui no sábado que Israel não tem o seu sistema de defesa por si só, sendo que sabemos que muitos dos mísseis e drones foram interceptados tanto pelo Reino Unido como os Estados Unidos, também pela Jordânia, onde estes países aliados de Israel têm bases militares. O que quer dizer que uma eventual retirada de apoio destes países a um ataque de Israel também coloca o próprio Estado hebreu numa situação de fragilidade perante o Irão, que tem um exército 3 vezes maior. Olha, David, tem alguns mitos aí em torno disso. A eficiência do sistema de defesa de Israel tem muita propaganda, mas não foi isso tudo que falaram na imprensa. Atenção, existem várias imagens nas redes sociais que já foram, inclusive, confirmadas como verídicas, de que muitos pontos em Israel foram atingidos. Então, e se for considerar o número de, por exemplo, drones, né, foram 160, um pouco menos de 200 drones, vamos fazer assim, que foram lançados a partir dos iranianos contra Israel, mais de 20% atingiram os seus respectivos alvos. Isso significa que o sistema de defesa de Israel tem uma eficiência de 80%, o que é muito baixo, considerando aí 80%. Há quem diga que é inferior a isso, mas vamos trabalhar com esse número, que parece otimista, mas para um sistema de defesa é muito baixo. Por quê? Porque se houver realmente um confronto intensificado entre iranianos e Israel, o que vai acontecer é que aquele país vai lançar contra Israel um volume muito maior, não só de drones, como também de outros artefatos bélicos e, inclusive, com tecnologia hipersônica, que esse sistema de defesa de Israel não consegue interceptar. Então, David, não precisa necessariamente que essas bases militares que são comandadas aí por Reino Unido, Estados Unidos
nos arredores de Israel dispensem esse apoio porque querem se afastar do problema, como está sendo noticiado. Hoje, pelo menos, durante todo o dia, foi noticiado assim. Caso exista o ataque, dificilmente Israel irá conseguir se defender na totalidade. E para um país com dimensões tão pequenas, se formos comparar com outros, 22 mil quilômetros quadrados, algo assim, eu preciso depois conferir o número, mas é um país pequeno, né? Israel corre risco existencial se houver realmente um ataque na intensidade que os especialistas militares estão anunciando que os iranianos são capazes de realizar. Então, o que temos que falar aqui é que o conselho bom foi dado pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, pelo menos na propaganda, né? Não sabemos se, de uma maneira secreta, aí existe um outro movimento, né? Em guerra, ninguém avisa tudo que faz. Mas é que Israel considere o problema resolvido, já que, da parte dos iranianos, já há o aviso de que não irá manter os ataques. Se isso não vai acontecer, é bom que todos esfriem a cabeça para evitar um problema regional e, posteriormente, mundial, por causa das questões econômicas. Não sei se bélicas chegariam a tanto. Wellington, outra questão que coloca a comunidade internacional apreensiva é não se saber ao certo a capacidade nuclear do Irão. Sabe-se que para se construir uma ogiva nuclear, portanto uma bomba nuclear, precisa-se de urânio enriquecido acima de 85% e dizia-se que, por exemplo, até janeiro deste ano, o Irão já teria enriquecido urânio até 80%. Há também outras correntes que dizem que o Irão já terá mesmo urânio enriquecido, portanto, é uma situação que caiu no secretismo depois que os Estados Unidos, unilateralmente, cortaram as negociações que vinham tendo com o Irão à luz da Agência Internacional de Energia Atômica. É momento para se retomar essas negociações e acalmar essa tensão que está latente. O que é que se pode esperar que venha a vir daí? Sendo que ontem mesmo o embaixador israelita, quando pedia a condenação do Conselho de Segurança contra o Irão, dizia como exemplo: imaginem que o Irão que o Ayatollah tivesse mandado uma bomba atômica contra Israel. Qual seria a reação do mundo? Fez aqui essa analogia. Pois é, mas as Nações Unidas não trabalham com suposição, né? A comunidade internacional não pode se deixar levar por essa indução, esse oportunismo de Israel, porque Israel cometeu um crime contra o direito internacional que é imperdoável, de ter atacado um consulado de um país em um terceiro país, não é? Que no caso aí foi o consulado do Irão que foi atacado na Síria. Por isso, David, abriu um precedente muito grande para que seja visto na comunidade internacional como alguém sem credibilidade, ou como um país sem credibilidade. Então, Israel colhe essa falta de credibilidade a partir dos próprios atos praticados. Para além disso, o número de mortos na faixa de Gaza, inclusive de funcionários das Nações Unidas e das suas agências de ações humanitárias. Então, é importante que, nesse momento, o que seja discutido aqui sejam os caminhos para que o problema seja evitado, o problema maior seja evitado, que seria um confronto com essas armas que você mencionou, né? Certamente, os dois lados dominam a tecnologia nuclear. O Irão desenvolveu a tecnologia hipersônica, como eu falei há pouco, em parceria com a Rússia e com a China, que dominam essa tecnologia. Então, não iríamos ter um final feliz para ninguém. Por isso, aqui, o melhor caminho a destacar seria realmente resgatar esse pedido, não só de Joe Biden, como também do Reino Unido, mas de praticamente toda a comunidade internacional, para que as partes evitem intensificar ainda mais
o discurso de agressividade, a troca de farpas, como falamos na linguagem popular, e que se não um entendimento, mas pelo menos um arrefecimento seja observado imediatamente para que os problemas não sejam na proporção que tem sido prognosticados. Wellington, Estados Unidos da América, contra todos os pedidos e apelos de Donald Trump, começou mesmo o julgamento a sério de um dos vários processos que o ex-presidente tem na Justiça. E estamos aqui a menos de 6 meses das eleições para o próximo inquilino da Casa Branca. Pois é, este é um outro tema que é recorrente aqui nas nossas conversas, tanto no Hora 10 como também no Conexão Angola, e o Donald Trump tem conseguido sobreviver ao que ele chama de perseguição, o uso da justiça para inviabilizá-lo do ponto de vista eleitoral. São 34 acusações de crime. Isso é algo realmente expressivo, não podemos ignorar. No entanto, este julgamento que foi iniciado hoje, que deverá durar 3 dias, ele é considerado histórico por ter sido a primeira vez, né, na história que os Estados Unidos da América têm um ex-presidente julgado por por acusações criminais. Então, David, no entanto, temos que destacar aqui que são 8 meses para que saia uma sentença. E, como você falou, são 6 meses para o processo eleitoral. Eu sempre falei aqui e repito que numa eleição vale a máxima, fale mal, mas fale. Quanto mais o nome Donald Trump é citado para o bem ou para o mal, mais ele cresce do ponto de vista político eleitoral. Então, não sei se em caso de fracasso, caso seja confirmada aí a estratégia de desgaste de imagem através dos processos na justiça, se isso venha a ser confirmado, caso isso venha a ser confirmado, não sei se isso será êxito eleitoral para os democratas. Eu prefiro, David, esperar para saber até que ponto a justiça norte-americana terá força, coragem de, num ano eleitoral, faltando poucos meses, um candidato que está até ligeiramente à frente do seu concorrente, que é o atual presidente da República, ser retirado de uma eleição. Se isso acontecer, aí vamos ter um debate sobre ordem interna nos Estados Unidos, inevitavelmente, porque... Wellington, estamos diante de um caso o qual se pudesse fazer uma comparação ou paralelismo com o que aconteceu com as eleições antepassadas no Brasil, em que também um dos candidatos foi retirado da corrida presidencial pela Justiça, no caso Lula da Silva, quando foi condenado e preso. Olha, David, eu como brasileiro posso falar, né, posso criticar duramente o Brasil. O Brasil é cosplay da política norte-americana. O Brasil tem uma mania de imitar o que acontece nos Estados Unidos, lamentavelmente. Então, tudo que vem acontecendo no Brasil é praticamente uma cópia fiel do que aconteceu nos Estados Unidos. E eu lamento profundamente que o país tenha atingido esse nível de degradação. Mas eu vejo esse caso de Donald Trump como algo que transcende a essa comparação que você fez. A questão aqui é a agenda que é defendida por Donald Trump, que é incompatível com uma série de compromissos assumidos por Joe Biden em relação à comunidade internacional, inclusive a própria manutenção da NATO como um bloco militar que tenha os Estados Unidos como praticamente o patrono, né, de todas as ações. O Donald Trump já ameaçou fazer cobrança das dívidas daqueles que não estão cumprindo os 2% do PIB direcionados às atividades da NATO. Esse é apenas um dos exemplos. A outra questão está muito ligada a essa agenda que chamam de agenda verde e também a agenda de comportamento, que é o que chamam de cultura
woke, não é o woke, como os muitos chamam. E tudo isso entra em choque com as pretensões de Donald Trump, caso ele seja reeleito ou que ele volte, né, ao poder depois desse intervalo de poder que foi ocupado aí por Joe Biden. Então, David, são muitas questões, inclusive muitas questões que não são difundidas na imprensa como deveriam ser, que podem ser decisivas para que a justiça determine se Donald Trump irá ou não concorrer à presidência da República nas eleições deste ano. Wellington, situação também de alguma apreensão, se assim podemos dizer, mas aqui de uma tentativa de forçar uma mudança no xadrez político de um outro país que também tem estado na boca do mundo, que é a Hungria, pelo seu primeiro-ministro, Viktor Orbán, que é um contrário àquilo que é o status quo da Europa ou da União Europeia, portanto é um país da União Europeia, é um país da NATO e que vem marcando posições bastante firmes, sendo que vai primando pelas alianças que tem com outros países considerados não alinhados. Aqui a oposição de esquerda a tentar forçar uma mudança no estilo de governação do país, sendo que haverão eleições locais e a oposição diz que, em função destes resultados, poderá solicitar eleições antecipadas, porque o que se pode depreender é que querem tirar Viktor Orbán do poder. Pois é, exatamente por ele ser um candidato, uma autoridade política que, como você falou, tem bastante independência, né? A boa relação que ele tem com a Rússia, por exemplo, é algo que incomoda a Europa, a União Europeia. Um outro aspecto é que ele tenta unir políticos chamados de extrema-direita, né, aqui, que não são de extrema-direita coisa alguma, mas já que foram batizados dessa maneira, não sou eu quem vai mudar toda a nomenclatura, né? E nessa tentativa de criar um grande bloco de direita mais extrema, ele também ameaça uma série de pretensões da União Europeia como um bloco unido e como um bloco que fala sobre questões que são completamente incompatíveis com aquilo que o Viktor Orbán acredita e defende. Por isso, não é apenas uma questão da resistência interna e da oposição querer transformar eleições locais, né, em algo capaz de antecipar o cenário nacional. Aqui é uma questão de produzir desgaste a Viktor Orbán para que ele não seja uma espécie de liderança capaz de aglutinar outras forças que ideologicamente estejam convergindo com o seu pensamento. Essa agenda que eu falei sobre ela há pouco, quando falava sobre os Estados Unidos, que chamam de agenda woke, né? Ela é uma agenda que o Viktor Orbán ele condena, né? A questão do casamento homoafetivo, tem a questão também do aborto. Então, ele busca uma linha mais tradicional e também uma linha nacionalista, algo que os europeus têm tentado matar aos poucos, né, dentro do bloco da União Europeia. Os países estão perdendo as identidades culturais e próprias e estão virando uma espécie de Estado de uma União Europeia, né? Como se fosse os Estados Unidos europeu, né? Então, isso também vai de encontro ao que pensa Viktor Orbán e outras lideranças que começam a ascender na política europeia, inclusive, né, Meloni, da Itália, a despeito de ter uma posição dúbia em alguns pontos, ela também converge em muitas questões com o pensamento de Viktor Orbán. Então, algo que tem que ser debatido como
percepção política deve ser colocada no debate para não ficar essa personificação, essa demonização de um líder apenas porque ele pensa diferente de outro bloco. Porque na democracia a divergência ela deve prevalecer. E não é isso que tem sido observado quando qualquer político diverge dessa agenda que é imposta pelos países que estão à frente da União Europeia, especialmente os ocidentais. Há, inclusive, David, para concluir sobre o tema, um preconceito muito grande em relação aos países que foram membros da antiga União Soviética. E eles são vistos como países menores por alguns países do bloco ocidental, o que também é realmente muito desgastante para o próprio bloco, revelando assim algumas preferências e uma espécie de hierarquia que tem sido observada dentro do bloco. Wellington, eu queria que nos ativéssemos um bocado mais ainda neste tema, justamente porque o presidente Viktor Orbán tem um mandato por cumprir, portanto é legal, foi eleito e está investido nesta função pelo voto popular. E o que se sabe é que esta mesma imprensa, uma certa imprensa ocidental, que destaca agora esta pressão da oposição para forçar eleições antecipadas, é que se esse fenómeno estivesse a acontecer noutras latitudes, nomeadamente na América do Sul, na Ásia ou em África em particular, podia ser considerado uma tentativa de golpe institucional. Pronto, você já dispensou meu comentário. Porque, David, observe, é uma tentativa de influenciar no cenário soberano de um país. O que está acontecendo aqui é a potencialização de uma oposição que é frágil, que não tem votos, para que essa demonização de Viktor Orbán seja suficiente para enfraquecê-lo internamente, não é? Inclusive com a promoção de primaveras, como já observávamos no mês passado, alguns protestos que foram organizados, e isso tudo vai de encontro ao que chamam de democracia. Não é? Os ocidentais falam muito sobre democracia, mas eles impõem tudo o que eles querem, do jeito que eles querem. E quem desobedecer vira... tem termos assim, fascistas, genocidas, tem uma série de termos já prontos, assim, como se fosse um kit de uma lanchonete famosa aí, que todos conhecem. Então, não é por aí. Você acertou na pergunta, inclusive tão bem, que dispensa o aprofundamento da resposta. Mas o que está acontecendo é uma tentativa de ingerência no cenário político de um país soberano. Isso é muito grave. Wellington, olhamos agora para o posicionamento político e econômico, sobretudo da China no cenário internacional. Está em visita à China o primeiro-ministro da Alemanha, portanto o chanceler alemão, Olaf Scholz, está a visitar a China com o intuito de estreitar relações com aquele gigante asiático que mais agora é um gigante mundial. O que é que isto pode representar naquilo que são as pretensões do Ocidente e, sobretudo, os Estados Unidos da América, que têm também a Alemanha como seu principal, como um parceiro estratégico importante na Europa? A China, que trava vários tipos de batalhas a vários níveis com os Estados Unidos da América e está agora a fazer essa aproximação estratégica com a Alemanha. Pois é, essa aproximação não está sendo feita, né? Na verdade, ela já existe, David, desde 1985, é importante destacar isso. A China é o parceiro comercial mais importante da Alemanha pelo 8º ano consecutivo, isso em 2023, e certamente poderá repetir agora em 2024. E essas informações são oficiais do Gabinete Federal de Estatística da Alemanha. E o chanceler alemão, que chegou ontem e visitará a China por 3 dias, ele está acompanhado, David, por representantes sêniores de diversas empresas alemãs, que são marcas mundialmente conhecidas. Eu não vou citar
porque eu não pretendo fazer propaganda de nenhuma delas, mas todos conhecem as grandes empresas da Alemanha. E essas empresas foram duramente, mas duramente, severamente prejudicadas com a situação da Ucrânia. Por isso, no lugar de brigar com a China, não é? Como a própria autoridade chinesa, o primeiro-ministro chinês Li Qiang falou na chegada do alemão à China, ele falou que, embora estejam preocupados com o impacto negativo das tensões geopolíticas e da demonização da China pelos Estados Unidos, ele acredita que a relação da China com a Alemanha tende a ser melhorada mais e mais. Então, é algo que reforça aí a importância de recuperar a taxa de crescimento da economia alemã pelos seus representantes políticos aliados à sua elite industrial, não é? Da Alemanha, em busca de uma melhor relação com as empresas chinesas, no lugar de brigar com as empresas chinesas que estão dominando, por exemplo, apenas como um dos exemplos, o mercado de automóveis elétricos aqui da Europa. Os alemães pretendem promover parcerias com os chineses numa relação ganha-ganha, o que será um duro golpe nas pretensões dos Estados Unidos em relação à Europa, que os norte-americanos fazem de tudo para inviabilizar a boa relação da China com a Europa, exatamente por causa da entrada dos carros elétricos chineses aqui no continente europeu. E somente para reforçar o que eu falei, a cooperação financeira entre a China e a Alemanha, como eu falei há pouco, ela realmente começou em 1985, incluindo a cooperação em empréstimos e subvenções e a promoção da cooperação em empréstimos. Ou seja, já há aqui uma história, né, de 4 décadas de uma boa relação de diálogo e que não pode ser deitada por terra em função de uma agenda que não seja interessante para os alemães. Por isso, a presença de 3 dias das autoridades e da elite empresarial alemã numa busca de ampliar, aprofundar o relacionamento com os chineses. Wellington, se por um lado este aprofundar da relação pode garantir algum alívio do ponto de vista económico para a Alemanha, até que ponto é que este estreitar de relações neste período concreto pode fragilizar a Alemanha do ponto de vista político e aquilo que é o peso político que representa tanto para a Europa como para todo o Ocidente na estratégia comum que este bloco defende no cenário internacional, sendo que ao tempo de Angela Merkel, a Alemanha não só era o país mais industrializado e a maior e mais robusta economia da Europa, como também era o pilar, se assim se pode dizer, político do velho continente. Uma situação que ficou algo dúbia e assim duvidosa depois de saída de cena pública de Merkel, uma posição que Macron tenta ocupar, mas sem sucesso, e que quando se esperava que Scholz fosse restaurar esta posição a este virar para a China. De que ponto é que isto pode influenciar para que este retomar da liderança política europeia não se concretize? David, a Alemanha forte representa uma Alemanha que irá ser a grande influenciadora no continente europeu. Por isso, a busca de uma aproximação com uma potência que começa a despontar no planeta como uma potência influente, acabando a ideia de unipolaridade, abrindo para o debate mais realístico da multipolaridade, e os alemães não querem cumprir a todo tempo uma agenda danosa ao seu país, como vem cumprindo por causa da relação com os Estados Unidos da América. A Alemanha perdeu muito com o apoio que deu à Ucrânia e tem perdido muito com isso, e especialmente a sabotagem ao Nord Stream, o 1 e o 2,
perdendo o acesso ao gás barato da Rússia. A Alemanha expôs a sua indústria a uma situação crítica e, por isso, sabe que somente com uma aproximação e o aprofundamento da relação comercial com os chineses poderá retomar o estatuto de motor da Europa, como sempre foi chamado. E o detalhe, David, a Alemanha é credora de praticamente todos os países da União Europeia, do Bloco Comum Europeu. Com isso, ela voltando ao protagonismo econômico, ela certamente voltará a ser uma grande influenciadora das decisões europeias no contexto geopolítico. Wellington, aqui falamos um bocado sobre esta relação que já dura desde a década dos anos 80 e que teremos certamente mais detalhes por analisar e comentar quando depois tivermos o resultado do encontro frente a frente entre Olaf Scholz e Xi Jinping. Certamente amanhã, quando eu deverei estar aqui de volta, já teremos mais alguns elementos e no fim de semana, no Conexão Angola, poderá ser um dos nossos temas de debate com, aí sim, a resolução, não é, o comunicado final desta visita oficial de 3 dias do chanceler alemão à China. Wellington, obrigado pela presença, mas sobretudo pelos comentários aqui no Ordens, edição da noite. Queremos tê-lo na próxima edição. Boa noite e até amanhã. Boa noite, David. Obrigado a você. Até amanhã. E a você que está assistindo, continue aqui na TPA. Um grande abraço e até amanhã.